Bom dia, a paz do Senhor esteja nos nossos corações. O Divino Espírito Santo de Deus, nesse momento, pediu a mim pregar, em especial, como morreram os 12 apóstolos e quais são os 12 apóstolos. Serva do Senhor, fiéis da palavra, poucos sabem aqueles heróis, mártires, que morreram pregando o Santo Evangelho. Diz Paulo que às vezes não tinham nem aonde encostar a cabeça para dormir, eram enxotados, expulsados das cidades, criticados, esculachados, enfim. Então devemos dar o mérito a esses heróis que estavam com Jesus. Vamos relembrar o nome, a origem e a sua morte. Divino Espírito Santo de Deus, desça sobre nós nesse momento e abra nossa mente para ouvir essa palavra transmitida para esse servo, em honrar os 12 apóstolos e os 70 discípulos de Jesus, que após a morte pregaram a palavra nos 4 cantos da terra. Nesse momento eu repreendo todo o mal, expulse o inimigo para as profundezas da terra e não deixe que faça comichão na mente de quem está ouvindo essa palavra. Bem, então sabemos que são 12 apóstolos, né? Vamos lá, o nome deles, aí depois eu vou mencionar um por um, certo? Simão Pedro, ele era chamado Simão. Tiago, filho de Zebedeu, tem 2 Tiago, tá? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Esses foram os discípulos, apóstolos direto de Jesus, que estavam com Jesus, de acordo com as escrituras sagradas. Contudo, o nome desses apóstolos apareceram em suas versões gregas, aramaicas. Vamos ver o significado de cada um deles. Pedro, ou Simão Pedro. O significado do nome, mais difundido pelo mundo, Pedro significa pedra. Ele tem origem grega, Petros, a partir de Petra, tradução em aramaico, Cepas. O nome Pedro está presente em diversos idiomas, tendo chegado em Portugal como Petrus, em torno do século IX. O censo do IBGE de 2010 aponta que existem mais de 1.200.000 pessoas registradas com o nome de Pedro no Brasil. Considerando que ele é indicado pela Igreja Católica, que foi o discípulo mais próximo de Jesus, sendo um dos principais personagens bíblicos da Igreja Católica primitiva. Seu nome original era Simão e passou a se chamar Pedro, que tinha origem do aramaico Simeão. Nas escrituras o pescador também aparece, sendo chamado de Cefas. Foi Jesus que deu o nome de Pedro, o apóstolo. O nome latim dele é Petrus. O nome hebraico é Petros. E o nome inglês é Peter. Então, fiéis à palavra, eu quero dizer a vocês de que esses discípulos, melhor, desculpa, tem diferença discípulo e apóstolo. Esses apóstolos que estiveram com Jesus, esses foram
os que sempre acompanharam, né? Pedro era o mais velho dos apóstolos. É aquele a quem Jesus claramente ele deu uma liderança, ele era líder. Após a morte de Jesus, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho perdurou até o dia em que foi morto com 68 anos, depois do nascimento de Jesus. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que Jesus foi morto. E sua morte se assemelhou à dele, na forma como aconteceu. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma pelos romanos, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. Veja também o túmulo onde foi enterrado Jesus é aberto após séculos. Depois de Pedro veio André, outro apóstolo, depois de Pedro, chamado André. André foi significado de origem grega a partir de Andreas. André significa másculo, viril, masculino, macho. Ele surge a partir do elemento grego andros, que possui o significado de homem, másculo, viril. Esse nome chegou ao português através de sua escrita francesa. Contudo, naquela região, ele é o mais utilizado como sobrenome do que como nome próprio. A história de André na Bíblia é um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. André era irmão de Pedro e, a princípio, discípulo de João Batista. João, o que apresentou a Jesus como o Cordeiro de Deus, e por consequência André foi quem levou seu irmão Pedro a Cristo. Então André era discípulo de João, e quem levou Simão Pedro a Jesus foi André. Era um dos mais jovens apóstolos. De acordo com a tradição, o apóstolo André pregou o evangelho ao longo do Mar Negro. Ele foi crucificado em uma cruz que tinha o formato de um X, chamado Cruz de Cussata. Hoje, o André é padroeiro de países como a Escócia, Rússia, Romênia e Grécia. Isso de acordo com os princípios bíblicos da Igreja Apostólica Romana. Nome latim de André é Andreas. Nome hebraico não tem. Nome em inglês, André. Agora vamos a Tiago, o terceiro nome. O Tiago tem dois Tiago, tá? Esse Tiago é filho de Zebedeu. Certo? Filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu. Então, como digo a vocês, poucos sabem o nome dos apóstolos. Tiago, nome dos discípulos. Tem o Tiago maior e o Tiago menor. Para decifrar que são dois. O Tiago maior, o pescador que tornou-se apóstolo, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto por mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Séculos depois ele se tornou o patrono da Espanha, de acordo com a Igreja Católica. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha,
Tiago passou também a ser padroeiro de muitas regiões, Chile, Peru, México e outras nações que passaram pelo domínio espanhol. Vamos ao Tiago menor? Tiago maior, vamos ao Tiago menor. Há dois relatos da causa da morte de Tiago menor. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito no ano de 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se um grande apóstolo na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Vamos a Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, são as chamadas Cartas de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Veja também como era de fato a sua morte. Ele teria sido o último lugar da sua morte de causa violenta, mas não especificada. Vamos ver agora Tiago, já falamos, Tiago maior, Tiago menor, Pedro, André, já falamos, João, vamos falar de João? João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha, era o discípulo que ele mais gostava. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus ele tinha 17 anos. Irmão de Tiago, o outro apóstolo, 2 Tiago, tá? O jovem teria sido lançado vivo em um óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois disso teve um papel importante para nós, cristãos. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, descrito no livro do Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta de 100 anos de idade de causas naturais em Efésios. Foi ele que esteve nos céus e viu tudo e escreveu o livro do Apocalipse. Vamos em Filipe. A história da morte de Filipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como ele morreu. O discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões da Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido por causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia, Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Há outras informações que afirmam que ele também teria sido crucificado. Mateus. Relatos dão conta que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia, Etiópia, vindo a ser morto nessa última, Etiópia. A causa da morte teria sido em decorrências de ferimentos de espada, mas também há quem acredita que o ex-cobrador de impostos, ele era contador, igual eu, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Como disse Mateus, todos os apóstolos foram heróis na fé
e sempre tiveram as suas tradições, os seus martírios, a pregação do evangelho, enfim, tudo o que poderia Mateus, ele é descrito na Bíblia também, na época de Herodes, foi convidado para Jesus, para segui-lo. Ele peregrinou junto com o Messias até o fim de sua vida. Afirmam que Mateus possuía o nome de Levi e que era filho de Alfeu, sendo suas passagens na Bíblia com esses dois nomes são associados ao mesmo apóstolo. Mateus é padroeiro dos contadores, viu? Ele era contador. Ele é padroeiro dos contadores e auditores fiscais. É meu padroeiro. Tendo como principal templo a Catedral de Salerno, na Itália. Nome latim, Mateus. Nome hebraico, Matia. Então, é isso, esposas, fiéis à palavra. Mateus, vamos ver o próximo discípulo. Depois de Mateus veio Pedro, André, Mateus, João, Felipe, Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição, virou sinônimo de eu quero ver para ter prova, ver para crer, sem tocar eu não acredito, e saiu em missão à Índia. Ele era desconfiado. Foi ele que tocou as chagas de Jesus para ver se realmente era Jesus. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante as suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei da Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Tomé. Bastante nomes, né? A gente se atrapalha, né? Tomé. Depois de Tomé vai vir... Vamos lá, Tomé. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos. Não é o Simão Pedro não, tá? É o Simão. Por isso tudo que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante o massacre no ano 70 depois de Cristo. Isso é Simão. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como morreu. Discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Heliópolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para esse fato. Afirmam que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar e depois açoitado. Há outras informações que afirmam também que ele foi crucificado. Tiago maior, vamos Tiago menor. Há dois relatos da causa da morte de Tiago menor, são dois Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto.
Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, o sumo sacerdote queria que ele denunciasse os cristãos. Judas Iscariotes é a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariotes se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 3 e 5. Então eu quero mencionar aqui a vocês, fiéis da palavra, as servas do Senhor, de que quem ficou no lugar de Judas Iscariotes, Matias, outro apóstolo. Convém lembrar aqui também Paulo, que era Saulo e foi chamado de Paulo, passou a ser também um dos 70 discípulos de Cristo. Não era apóstolo Paulo, não, mas era considerado apóstolo. Foi ungido por Jesus. E Barnabé, que era muito amigo de Saulo. Então convém aqui ressaltar, eu espero que eu tenha falado todos os nomes corretos. Eu fiz um pouco de confusão aqui, mas vamos em frente, né? Às vezes nada é perfeito. Tenho aqui, eu não sei se eu comentei, Judas, eu comentei já, né? Não o Judas Iscariotes, outro Judas, eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar novamente. O significado do Judas, não o Iscariotes. De origem hebraica, o nome de Judas significa louvor a Deus, exaltação a Deus. Ele surge a partir do hebraico Eudad, que chega ao grego traduzido como Iodas, evolui para o latim Iudas, dando origem ao nome utilizado na língua portuguesa Judas, e é na realidade o resultado de uma expressão em hebreu que, para fazer agradecimento a Deus, Yahu-Hu-Dá, uma expressão, história de Judas na Bíblia. Judas Iscariotes foi o apóstolo que traiu Jesus Cristo, de acordo com a escritura bíblica. Ele também é tratado na Bíblia como o que traiu o traidor, o filho de Simão, para distinguir dos demais personagens do livro como apóstolo. Ele serviu como tesoureiro e é chamado o ladrão do Evangelho de João, o que evidencia sua conduta e caráter. De acordo com a Bíblia, Judas Iscariotes suicidou-se enforcado. É o mesmo Judas Iscariote. Desculpa, é o mesmo. Não é outro Judas, não. É o mesmo Judas Iscariotes. Certo? Então, é tão difícil, né? É muito complicado. Então, eu aqui devo ter transmitido a vocês os 12 apóstolos que, após a morte de Jesus, ele morreu, ressuscitou, desceu à mansão dos mortos, aonde pregou o evangelho nas prisões e ao terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita do Pai eterno, onde há de vir julgar todos nós no juízo final, os vivos, os mortos, as ovelhas, enfim, o julgo, todos serão julgados pelo amado Jesus. Então eu fiz aqui um breve relato rápido sobre os apóstolos, sobre a morte dos apóstolos, e dizer a vocês que o nome de Jesus esteja nos vossos corações. Abra seu coração e deixe Jesus adentrar, para que Ele possa dialogar contigo, enxugar tuas lágrimas. Não deixe Ele esperando, porque o inimigo não pede licença para entrar. Ele invade, aterroriza, ataca, te faz pecar, causa tentações e você peca. Porque esse mundo é cheio de ambição, aflição, luxúria, prazeres da carne, no qual todos nós devemos renunciar
Porque tudo que você vê, tudo acaba. Aquilo que não se vê é a nossa fé, que está lá nos céus, junto com o Pai Eterno. Quero aqui pedir ao sangue de Jesus derramado na cruz, que lave o corpo, a alma e o espírito de todos que estão ouvindo essa palavra e que tire toda dor, toda mágoa, todo estresse, toda depressão, em honra e glória do sangue de Jesus, que revista todos a sua armadura para que blinde contra o ataque do demônio que quer tudo destruir, que está atacando os países em guerras, está matando, está pregando mal. E eu peço aos fiéis da palavra, às servas do Senhor, que o sangue de Jesus regue o coração das crianças, o coração daqueles que estão enfraquecidos na fé, enfraquecidos no alimento, fisicamente e espiritualmente. Eu peço nesse momento a intercessão do nosso Pai Eterno que nos ama e Jesus que deu a vida por nós, por você. Não se esqueça, nos momentos que você estiver atribulado, nos momentos que estiver muito culpado, que você não tem tempo de ler um versículo da Bíblia. Lembre-se que tudo que tu tem, quem te dá, é Ele. Ele é dono de você, Ele é dono da vida e da morte, Ele é dono do teu corpo. Você é o tabernáculo do Senhor, Ele habita em você. Ele é o Pai que te ama de qualquer forma que você esteja e chora quando você se afasta dele. Portanto, respeite o teu corpo, porque nele habita o Criador que te deu vida e que irá tirá-la. Te deu livre-arbítrio e será teu juiz. Então, fiéis à palavra, servas do Senhor, repense nessa mensagem que eu fiz, que eu trago a vocês nesse momento, ditada pelo poder do Divino Espírito Santo de Deus, para que vocês saibam que o cristão não é prosperidade, que o cristão não é vida fácil, que o cristão faz isso aqui com a promessa de vários profetas falsos, no qual ele dá dízimo para aquele profeta falso que prega a palavra falsa, que prega só a facilidade, a prosperidade. Você está pecando, você está colaborando para que ele roube. E tem apóstolos aí que possuem jatinho. Tem um apóstolo que tem 6 jatinhos. 6. Deus não quer que seus servos enriqueçam. Deus deseja que vá bem e tenha o necessário. E se você enriquecer, reparta para aquele que não tem. É isso que é o verdadeiro cristão. Não espere que você terá tudo o que você quer neste mundo. Não, o verdadeiro cristão vem tudo quadrado. Ele tem que estar forte e rijo na sua fé para suportar todo o sacrifício. Veja os apóstolos que acabei de citar. Eles que tiveram diretamente com Jesus deveriam ter ascensão direta, ser arrebatados até. Não! Passaram pelo castigo da morte, aonde todos nós somos submetidos. Teve alguns, ou um ou outro, Elias foi arrebatado. Arrebatado quer dizer, não morreu, foi levado. Enfim, eu quero dizer a vocês que medite essa palavra, que hoje, nesse sábado pela manhã, acordei e o Divino Espírito Santo, no resplandecer do sol, me ditou para transmitir essa palavra, que é muito importante para dar exemplo a você, cristão,
Que ser cristão não é ter mansão, não é ter Camaro, não é ter iate, não é ter fartura, não é ter doença. Ser cristão é ter fé. A fé é aquilo que não se vê, e você tem esperança e se acredita que existe Deus, anjos, céus. Então, amados e amadas, queridos e queridas, filhos, ouve a palavra, meditem, pense, repense, reveja os seus princípios. É claro, né, fiéis à palavra, servos do Senhor, não estou aqui dizendo que o cristão é massacrado. Eu estou aqui dizendo que o cristão não é uma ilusão de fartura, uma ilusão de prosperidade, uma ilusão de facilidade, uma ilusão de comprar tudo que quer, ou melhor, ter tudo que quer. Não, Deus ajuda sim, Deus dá sim, certo? Mas tudo tem seu tempo, Deus dá conforme Ele acha no seu entendimento que você mereça. Não quero aqui também dizer que o cristão é sinônimo de tortura, crueldade, é desgraça. Não, nada disso. Porque o verdadeiro cristão, ele é feliz com o que tem. O verdadeiro cristão é aquele que, se tem demais, reparte com o que não tem. Esse é o verdadeiro cristão. Lembre-se que Jesus disse, quando lhe pediram, um príncipe pediu, o que eu devo fazer para segui-lo? O que Jesus disse? Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres e me siga. Adivinha se ele fez isso? Não. Ele não pôde se desprender da riqueza. Por isso está onde Jesus disse que é mais fácil o elefante passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então medite nisso, fiéis à palavra. Não é que Jesus diga que o sinônimo de cristão é sofrer. Não, não é isso. O sinônimo de cristão é o que tem demais, repartir para quem necessita. Esse é o sinônimo de cristão. E não pense ele que porque é cristão exija tudo de Deus e que ele faça toda a tua exigência. Cura, carro, casa, mansão, prosperidade, etc, etc, etc. Aqueles milhares que seguem os falsos profetas também pecam contra o Senhor, porque eles alimentam uma roda da fortuna, dando riqueza àquele a quem os engana. Ele também está pecando. Milhares em igrejas. Por quê? A ambição humana só quer prosperidade. Não aceita um sacrifício, uma provação, uma privação e se lamenta. É isso. Espero que eu tenha transmitido uma palavra meiga que sirva para vocês discernir a sua vida, como eu citei os apóstolos de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu ósculo santo a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?